Pois bem, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Kingdom Hearts, só que hoje um vídeo especial. Especial por quê? Bom, primeiro porque ele está sendo gravado sem roteiro. Se você comparar com meus outros vídeos, você vai perceber que é como se eu gravo eles como se eu estivesse lendo um prompt ali, ou de fato lendo um roteiro, que é o que eu faço para tentar organizar melhor os pensamentos. Só que hoje eu vou fazer sem, porque a ideia desse vídeo, na verdade, é fechar ali uma ponte entre o final de Kingdom Hearts Birth by Sleep, que foi o último jogo que a gente terminou aqui em vídeo, né? Não um detonado, mas a história dos jogos, né? Eu fiz em 3 partes, uma para cada protagonista. E aí hoje a gente vai fazer um vídeo que vai conectar os 10 anos que ficam entre Kingdom Hearts Birth by Sleep e Kingdom Hearts 1. Por quê? Porque faz tempo que eu não faço vídeo de Kingdom Hearts, sei que o pessoal tá querendo muito ver. Tem também a questão até mesmo do fato de que o jogo recentemente saiu agora pra Steam, pra galera jogar no PC. Então, inclusive eles estão até acho que remasterizados em 60 FPS, todas essas coisas que geralmente tem pra PC Master Race aí da vida. Eu joguei no PlayStation 4 de novo recentemente, mas eu joguei durante a minha vida pelo PlayStation 2, pelo PSP, pelo Game Boy, Nintendo DS e afins, né? O ponto aqui é o seguinte: a minha intenção com esse vídeo é fazer uma espécie de respiro para que me dê um pouco mais de tempo para mim escrever um roteiro melhor para Kingdom Hearts 1 e assim poder facilitar a entrega desse próximo vídeo, já que eu quero ir aos poucos melhorando a qualidade, né? No caso, vocês estão vendo aí no fundo uma arte que eu fiz do Zerranort, do Ansem, o Perseguidor das Trevas e os Zemnas, porque esse período de 10 anos tem muito a ver com essa questão, né? Mas eu acho que também vale aqui salientar que a ideia também não é só dar um respiro para o vídeo do Kingdom Hearts 1, mas também para outros vídeos do canal, já que se vocês tiverem visto o último vídeo do meu canal, ele tem mais a ver com relação à criação de histórias e quadrinhos, né? Que é o intuito desse canal, né? Falar sobre criação de histórias e desenho e sobre as coisas que me inspiram a criar histórias e a desenhar. Kingdom Hearts é uma delas, né? Assim como Final Fantasy, assim como certos animes e afins, né? Inclusive, fiquei até surpreso que o último vídeo até teve um alcance maior do que eu esperava que fosse ter. Mas o ponto não é esse. Se possível, se você não está inscrito, se inscreva aí no canal. Dá também o likezinho, se você estava curioso e esperando por mais coisas de Kingdom Hearts. E hoje, apesar das informações que eu vou estar aqui falando não estão muito apresentadas visualmente nos jogos, elas estão mais atreladas com relação aos Ansem Reports, né? Os reports que a gente encontra durante todos os jogos, né? Dentre outros detalhes que eles vão sendo explicados conforme você vai jogando os jogos, eu meio que vou condensar as informações aqui. Eu acho que vai facilitar a compreensão de certos aspectos quando você for jogar o jogo, né? Especificamente o Kingdom Hearts 1 e depois o 2, né? Até porque alguns dos detalhes que eu vou contar aqui só são explicados no Kingdom Hearts 2, mas eu quero adiantar esse um pouco para tentar desenrolar certas partes da história que geram às vezes uma compreensão um pouco mais desacelerada quando a pessoa só joga o jogo, apesar de que também tem uma questão de valor surpresa, mas o ponto aqui, né, é contar a história na ordem dos acontecimentos. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, acho que vale aqui um recapzinho do final do Kingdom Hearts Birth by Sleep, que, né, a conclusão de cada personagem é bem trágica. O Ventus agora, o seu corpo está em estado de dormência, e o coração dele jaz com o Sora, no corpo do Sora de 4 anos de idade, utilizando da luz do próprio Sora para se recuperar. Enquanto isso, o corpo do Terra está possuído pelo coração do Zerranort, enquanto o coração do Terra agora se tornou o Avatar das Trevas, que é aquela sombra que acompanha tanto o Ansem Perseguidor das Trevas quanto o Terranort, né? E a Aqua, é claro, ela está presa no Realm of Darkness, né, no domínio das trevas, porque ela se sacrificou para salvar o coração do Terra, né, para salvar o corpo dele, acreditando que isso talvez pudesse trazer ele à tona após o combate que eles tiveram no Final Chapter do Kingdom Hearts Birth by Sleep. Acabou que, né, foi aquela coisa, uma tragédia anunciada, porque no final os três meio que se deram mal de certa forma. Ou talvez ali o melhor ali que esteja seja o Ventus. E aí o que acontece? A luta da Aqua com o Terranort acabou fazendo com que o Terranort fizesse ali um processo utilizando aqui Blade and No Name, né, do Mestre Terranort, para selar o coração do Terra na forma do Avatar Negro. E depois ele ter perdido a luta com a Aqua, isso meio que gerou ali um conflito interno entre o Terra contra o Zerranort e acabou meio que destruindo o que a gente entende como a corrente de memórias do Zerranort e do Terra. E as duas agora passaram a se confundir. O que é uma corrente de memórias? Eu iria explicar isso num futuro vídeo, quando eu chegasse em Chain of Memories.
Mas para explicar aqui melhor é o seguinte: as memórias em Kingdom Hearts elas funcionam muito mais do que meramente lembranças ou só como funciona no mundo real, né? Que são conexões de vários neurônios e para relembrar certos detalhes de coisas que a gente precisa relembrar, por exemplo, as linguagens ou eventos que a gente viveu, ou acontecimentos que aconteceram, dentre outras coisas. As memórias dentro de Kingdom Hearts seriam as vivências atreladas ao coração da pessoa e as emoções que ela causam nela. Então, tudo aquilo que é muito impactante fica marcado no coração da pessoa, né? Existe uma certa questão metafísica aí dentro da cosmologia do universo de Kingdom Hearts. Então, por exemplo, você lembrar de alguém muito especial para você vai além só dos eventos que você viveu com ela, vai do quanto essa conexão com essa pessoa é forte, por exemplo. Ou então, o quanto que, sei lá, um objeto que é muito importante para você, este objeto tem uma conexão muito importante com você, portanto ele é capaz até mesmo de despertar certas emoções no seu coração. Dentre outros detalhes, né? É uma questão mais simbológica da coisa. O ponto é, eles usam o termo corrente de memórias porque é como se fosse cada memória um elo dessa corrente. E essa corrente ela pode ser destroçada, ou seja, desconectar esses elos. Só que os elos nunca se perdem. A questão é que você pode reformular essa corrente conectando os elos novamente. E assim você pode até mesmo alterar as memórias de uma pessoa, né? Inclusive existe uma personagem na história que faz isso, que é a Namine. Só que ela só é apresentada mais à frente na história, né? O ponto é que é o seguinte: dentro do corpo do Terra habitam dois corações, o coração do Terra e o coração do Xehanort. E por causa dessa confusão, dessa luta que ele tem ali com a Aqua e o que o Xehanort faz para selar o coração do Terra, isso meio que bagunça as coisas. E quando ele volta pro Realm of Light, quando a Aqua resgata ele meio que tá confuso, porque é como se essa corrente se desconectasse e aos poucos essa corrente está se reformando, só que certos elos vão se confundindo. Então a única coisa que o Terra lembra naquele momento, na verdade o Terranort lembra naquele momento, é que o nome dele na real é Xehanort. E ele então é meio que adotado, vamos dizer assim, pelo Ansem o Sábio, que é o líder de Radiant Garden, né? Ele não é só um pesquisador, ele é uma espécie de líder político também. E o Ansem, o pesquisador, quem que ele é? Quem que é esse cara, o Ansem o Sábio? Ele é, como eu já expliquei, ele é um pesquisador, um cientista que quer entender os mistérios da realidade, do mundo, do universo e do coração e como essas coisas se conectam. E ele tem ali 7 aprendizes que são os aprendizes mais próximos dele que moram no castelo com ele. Na real, em Birth by Sleep nós vemos apenas 5, aliás acho que 4 se eu não me engano, porque outros aprendizes vão ser adicionados. Um deles é o Xehanort e depois mais à frente o Aisa e o Lia, né? O Lia e o Aisa, que são os humanos do Axel e do Sykes, que conheceram o Ventus e dentre outros fatores, né? Que só viraram, né, mais à frente, aprendizes do Ansem, o Sábio, porque eles queriam encontrar uma amiga perdida deles, que na verdade, muito, né, tudo indica que seja a Skuld, lá de Kingdom Hearts Union Cross. Porque assim como o Ventus veio parar na realidade de Birth by Sleep, ali na linha do tempo, ali depois do final de Union Cross, a Skuld foi parar em Radiant Garden, e ela não lembra de muita coisa a não ser 3 fatores, né? Que são 3 amigos, uma chave e a frase May your heart be your guiding key, né? E ela é chamada de Subject X, né? Tudo indica de que ela seja essa Subject X. E o Lia e o Aisa meio que viraram amigos dela e tal. E eles sabem que ela foi levada lá pro castelo do Ansem o Sábio. E eles queriam encontrar ela de novo. Apesar de que depois desse fator ela some, né? Muito provavelmente ela só vai de fato vir traga à tona novamente em Kingdom Hearts 4, né? Ou talvez alguma informação sobre ela apareça em Missing Link, mas eu acho muito difícil, né? Missing Link ainda não saiu, vai sair logo mais. Né? Tava em Open Beta uns tempos atrás, eu não consegui jogar, passar bem, né? O ponto é que é o seguinte, o Xehanort passa a ser aprendiz do Ansem, e agora ele vira esse personagem que na comunidade a gente chama de Xehanort Apprentice, né? E junto com os outros aprendizes ele vai aprendendo, né? É meio redundante, é um aprendiz aprendendo. Ele passa a, de fato, estudar as mesmas coisas que o Ansem sabia. A questão é, esses mesmos estudos vai, aos poucos, reformando a corrente de memórias do Xehanort, lembrando que ele mesmo já fez algumas pesquisas com relação a esse assunto. Não à toa, tem toda aquela tese daquilo que ele viveu enquanto ele era jovem, lá em Dark Road, sobre a tese dele de que todo coração retorna à sua parte mais primal, que seria a escuridão. Tudo torna-se a escuridão, é a lei do grande retorno à escuridão.
né? Que é o que ele gosta de falar, porque a tendência das pessoas é ir se corrompendo, na tese dele, né? E, enfim. E ele vai aos poucos se provando isso, e ele consegue, inclusive, através dessa pesquisa, ele cria o que a gente entende como o meio de criação de Heartless artificiais, que eu expliquei lá no primeiro vídeo de Kingdom Hearts, que são os Emblem Heartless, ou os Heartless de emblema, que eles não são Heartless que nascem naturalmente de uma pessoa que se corrompeu sozinha pela sua própria escuridão. Não, é uma pessoa que ela foi forçosamente feita por esse processo, né? E dentre outros fatores, né? Agora a questão é o seguinte, por que esses aprendizes de Ansem são tão importantes? Porque cada um deles vai formar o Nobody dos 7 membros mais importantes da Organização 13. E por ordem, seriam os seguintes personagens. Eu vou até ler em ordem aqui para vocês entenderem certinho. Até para facilitar, eu resolvi pegar aqui um artigo da Wiki de Kingdom Hearts que faz ali um resumo da origem da Organização 13, só para vocês terem noção do que eu estou dizendo, tá? Eu vou traduzir aqui ao vivo para vocês. A origem da organização foi formada por um grupo de 6 pessoas que antes trabalharam sobre um homem chamado Ansem o Sábio, o líder de Radiant Garden. Eles trabalhavam dentro do castelo de Ansem, também conhecido como Hollow Bastion. O líder desse grupo era o aprendiz Zerra-Norte, e os outros membros seriam Braig, um dos membros da guarda, Dylan, que também era, né? Evan, um dos outros pesquisadores que eram responsáveis por entender o que formava um sujeito. Não à toa as pesquisas deles estão atreladas àquilo que ele chama de réplica, que é basicamente uma espécie de clone, né? Eleus, outro membro da guarda, e Ienzo, que era o mais novo do grupo. O Ansem o Sábio começou a iniciar testes sobre sua pesquisa com relação ao coração humano, especificamente com o Zerra-Norte, nas esperanças de recuperar as memórias perdidas do rapaz. E sobre pedidos de Ienzo, ele construiu um laboratório massivo sobre o castelo de Hollow Bastion. No entanto, Ansem, o pesquisador, logo entendeu que ele deveria parar os seus experimentos com medo de que, se ele fosse muito fundo na sua pesquisa, as repercussões geradas seriam muito problemáticas. Inclusive, ele notou que havia algo de estranho com o Zerra-Norte, porque ele aparentemente tinha capacidades sobre-humanas. No entanto, seus 6 aprendizes, ainda seduzidos pelo desejo de conhecimento, conduziram outros experimentos ainda mais perigosos em diversos, em inglês subjects, eu esqueci a palavra, mas outras cobaias, né? Ou seja, eles começaram a pegar pessoas e começaram a fazer teste com essas pessoas, descobrindo como fazer o processo de artificialização de Heartless, aos quais eles entendem que são nascidos de quando a escuridão no coração de uma pessoa consome esse coração e assim passa a consumir o coração de outras pessoas. Zerra-Norte, então, assumindo o nome de Ansem, começa a escrever suas pesquisas sobre isso. E assim ele conseguiu abrir um portal que quebrava a barreira de mundos, entre os mundos, permitindo então a viagem entre eles. Foi aí que o King Mickey, né, o Rei Mickey, apareceu em Radiant Garden e pediu para Ansem, o Sábio, parar com essas pesquisas devido ao risco que os mundos estavam começando a correr com relação ao ataque dos Heartless. A questão é, o desejo de conhecimento dos homens, dos 6 aprendizes, forçaram o Zerra-Norte, ou melhor, não forçaram, levaram o Zerra-Norte a abandonar o seu corpo e assim tornar-se um Heartless. No entanto, ele era um tanto quanto diferente dos outros, porque ele manteve uma forma humana e também conseguiu manter as suas memórias. E assim, os outros 5 aprendizes também o fizeram. E desse jeito, os primeiros 6 membros da Organização 13 foram nascidos. E assim eles baniram Ansem, o pesquisador, Ansem, o sábio, para o domínio das trevas. Em resumo, a ordem de eventos é essa. Então, quem que nós temos? O Zerra-Norte, a partir do momento que ele abandona a sua forma humana e ele se torna um Heartless, lembrando que é aquela coisa, né? Um humano em Kingdom Hearts é formado por 3 partes. O corpo, a mente e o coração. Quando você separa um coração... Aliás, perdão, a mente ela está atrelada ao próprio coração, então é o contrário. É corpo, alma e coração. Alma é meramente a essência da vida, o que dá vida a algo.
Quando você separa um coração de um corpo e esse coração é dominado pelas próprias trevas, ele vira um Heartless. E o corpo que jaz ali, se ele permanecer com a alma, ele se torna um Nobody. Então o Zerranort tornou-se no Ansem o perseguidor das trevas Heartless, e o seu corpo tornou-se Xemnas, o primeiro membro da Organização 13. Lembrando que Xemnas é um anagrama de Ansem com a letra X, e a letra X tem um significado maior, porque na verdade se falava Ki, numa língua antiga, né? E esse Ki é o mesmo Ki que está em X-Blade, que seria a verdadeira Keyblade, dentre outras questões. É uma questão, acho que até do grego antigo, se eu não me engano. Vem de outras línguas e tal, acho que até do latim também tem, mas aí eu já posso estar falando besteira. O ponto é, Ansem, o perseguidor das trevas Heartless, tem o seu Nobody, que é o Xemnas. E por aí vai. O Braig vai se tornar, ninguém sabe quem é o Heartless dele, meio que é irrelevante, mas o seu Nobody é o Xigbar. E de novo, Xigbar é um anagrama de Braig com X, e por aí outras questões, né? Nós temos o Dylan, que vira o Saldin, o Even, que vira o Vexen, o Eleus, que vira o Lexeus, e o Yenzo, que vira o... Ai meu Deus, agora ele é o nome que mais me... É o Zexion, ele vira o Zexion. E a partir daí, eles vão recrutar outros membros mais à frente. Alguns deles são inclusos o Aisa e o Lia, que vão virar o Sykes e o Axel. E por aí outros membros. Dentre eles a gente vai ter o Luxord, o Demix. Mais à frente a gente vai ter também o Marluxia, que é o Nobody do Lorian. O Lorian que vem lá de Union Cross. Nós temos também a Larxene, que é a Nobody da Elrina, que também vem do Kingdom Hearts Union Cross. E, em resumo, a gente tem uma formação de 13 membros, né? E aí esses 13 membros, aqui a gente tem aqui por número, que é o Xemnas, o número 1, também conhecido como o Superior. Nós temos o Xigbar, depois o Saldin, o Vexen, o Lexeus, o Zexion, o Sykes, o Axel, o Demix, o Luxord, o Marluxia, a Larxene, o Roxas, e depois a Xion como membro número 14, mas ela era uma membra, né, extraordinária. Vale aqui também dizer algo que é interessante, é que esses Nobodies em específico, eles são especiais porque os seus Heartless também muito provavelmente eram especiais, ou porque as suas pessoas originais eram muito poderosas de coração, vamos dizer assim. Porque o Xemnas, ele é um Nobody que controla outros Nobodies, e esses outros Nobodies são os Nobodies que a gente conhece como Sorcerers, que são os inimigos, né, que aparecem em Kingdom Hearts 2, né, que eles parecem de fato feiticeiros e tal, assim, com as mãos assim, tipo, juntas e tal. É um dos monstros que aparecem no jogo, né. Sem contar também de que cada um dos Nobodies, eles têm ali um poder específico com relação a conceitos que eles representam, ou algo que eles mesmos já faziam em vida, né. Então, por exemplo, o Xemnas, por ele ser o Nobody do Ansem, ou melhor, do Zerranort Aprendiz, cujo seu Heartless é o Ansem, o Perseguidor das Trevas, e o Zerranort nessa fase em específico ainda está nessa questão dessa confusão dele não saber quem ele é, se ele é o Zerranort velho, se ele é o Terra. Inclusive, velho, até que salientar, o Xemnas, enquanto Nobody, ele possui memórias do Terra, a ponto de que ele até ainda guarda a armadura e a Keyblade da Aqua, cujo ele foi, né, encontrado lá em Radiant Garden no final de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ele ainda tem aquelas peças de armadura e ele sabe que isso é de uma amiga importante dele, né? Ele está preso nesse estado na qual ele se enxerga apenas como um nada, né? Inclusive é ele que afirma a frase de que Nobodies não podem sentir nada porque eles são nada, já que eles não têm coração, e o coração seria a essência daquilo que sente, né? Que faz uma pessoa ser capaz de sentir. Só que no caso isso é uma grande mentira, né? Mais à frente isso é revelado na história de que na verdade os Nobodies eles são capazes de sentir porque eles são capazes de ter memórias, e as memórias estão atreladas às emoções que elas viveram nesse passado. A questão é, se você tem capacidade de reservar memórias, de guardar memórias, você vai ter a capacidade de sentir, né? Inclusive Nobodies podem criar corações, mas isso é só explicado mais pra frente. O ponto é, no momento em que a organização 13 bane o Ansem, o sábio, né? É a partir daí que começa o que vai levar a destruição de Radiant Garden, ao que vai levar inclusive também
ao banimento da Kairi, né, o que faz com que o Xehanort aprendiz pegue a Kairi, coloca ela num pod de escape e mande ela para ela procurar o verdadeiro portador da chave, já que era um dos objetivos do Xehanort encontrar alguém que possuísse uma das chaves para que ele pudesse abrir o portal que conectasse o domínio da luz ao domínio das trevas para que ele pudesse acessar Kingdom Hearts. Né? E isso é revelado lá em Kingdom Hearts Ballad of Memory, que é um jogo que saiu depois do 3, do Kingdom Hearts 3, que é o Kingdom Hearts de Guitar Hero, vamos dizer assim. Né? Ponto dessa discussão toda é que o Xehanort vai mandar a Kairi para lá, é aí que ela perde as memórias dela sobre as suas vidas passadas, a sua vida passada em Radiant Garden. Ela é encontrada pelo Sora e pelo Riku lá em Destiny Islands, e aí que eles viram amigos, e a partir daí que eles vão passar a crescer juntos e tal, que vai, né, mostrar aí como que ela se conecta com o Sora, e a partir daí o resto é história. O ponto aqui que é o seguinte, eu vou falar um pouco mais sobre os membros da organização, porque cada um deles tem, né, uma característica específica, né? Como eu falei, os Xemnas têm essa questão do poder do nada, né? Que na real é o que eles chamam de atributo of nothingness, attribute of nothingness, né? E esse atributo do nada tem a ver com essa questão dessa perspectiva que ele tem dele ser apenas um corpo vazio que ainda busca atingir o seu propósito, ou então que apenas se enxerga como uma ferramenta, né? Que na verdade existe até uma conexão maior dele com o Terra, porque é esse vazio que ele sente de estar sozinho, de ter sido não abandonado, mas no final dele ter perdido tudo, né? Dentro dessa coisa dele ter sido dominado pelo Xehanort e tal. Ele representa meio que essa conexão entre essas duas, que é essa coisa desse vazio, né? Ele é meio que traumatizado, inclusive, no Kingdom Hearts 3 ele fala em alguns diálogos que a humanidade é algo que dói muito e ele tem medo dessa dor, ele tem medo dessa coisa, da sensação de ser humano, né? Enfim, é bem interessante, né? Além disso, ele também, o poder dele são as lâminas etéreas, que ele chama de interdição. São tipo sabres de luz vermelhos que ele invoca da mão. Sem brincadeira, é basicamente isso, né? O Xigbar, ele controla os Nobaris Snipers e ele usa o atributo de espaço, ou seja, ele é capaz meio que tipo de criar barreiras, de pisar no ar, né? É bem interessante, às vezes ele se prende assim no ar e começa a atirar como se ele estivesse preso em algum lugar, né? E as armas dele são uma espécie de bestas de energia, né? Que chamam de Sharpshooters, né? Ele é o Nobody do Break, como eu já falei. O Saudin, ele controla os Nobaris Dragões e ele tem o poder sobre o elemento e o atributo do vento, e ele usa 6 lanças que ele chama de Lindworm, e ele é o Nobody do Dylan, né? Inclusive ele representa a classe de Final Fantasy de Dragon, né? O Vexen, ele usa o atributo de gelo e ele tem um escudo, né, que ele chama de Frozen Pride. Ele tem basicamente o poder de usar esse escudo não só para se proteger, mas como para atacar e para usar magia. Além disso, ele continua fazendo as pesquisas que o Evan fazia com relação às réplicas, que basicamente consistem nele entender como que ele pode criar corpos artificiais para hospedar até mesmo corações artificiais. Ou seja, o objetivo dele era conseguir criar um humano artificialmente, que é o que ele chama de réplica, né? E ele é o Nobody do Evan. Bom, já falei isso. Nós temos o Lexeus, que ele usa o atributo da Terra, e ele tem uma espada chamada Sky Splitter, e ele é o Nobody do Eleus. Depois do Lexeus nós temos o Zexion, que ele usa o atributo de ilusão, e ele tem um livro, na arma dele é um livro chamado de Livro da Retribuição, e ele é o Nobody do Ienzo. A gente tem também o Sykes, que ele controla os Berserkers, e ele usa o atributo da Lua, e a arma dele é uma Claymore, né, uma espadona chamada de Lunatic, e ele é o Nobody do Aisa, né? O Axel, que é o Nobody do Lia, ele controla os assassinos e ele usa o atributo de fogo, e ele tem uma arma que são chakrans, né, chakrans gêmeos, que ele chama de Eternal Flames. Mais à frente no Kingdom Hearts ele vai voltar a ser um humano completo e ele vai poder usar uma Keyblade também, né? Ele vai aprender a transformar os seus chakrans em uma Keyblade, né? A gente tem o Demix, que ele controla os dançarinos, os dancers, né? E ele usa o atributo da água e ele tem uma citarra, né? A arma dele é uma citarra, que ele chama de arpédio. E ninguém sabe quem que é a pessoa original dele. Ele é uma das pessoas que tipo vieram depois na organização, né? Nós temos o Luxord, ele controla os Gamblers e ele usa o atributo de tempo, assim como ele também tem os cards, as armas dele são cartas, um baralho que ele chama de Fair Game. Ninguém sabe quem que é a pessoa dele original também.
E a gente tem também o Marluxia, que ele controla os Reapers. Reapers são... inclusive os Reapers são nobodies que só foram apresentados em Kingdom Hearts 3, né? Ele usa o atributo de flor e ele tem uma foice chamada Graceful Dahlia, né? E antigamente, quando ele era um humano, o Larian ele também usava uma Keyblade, e a Keyblade que ele usava era uma das variações da Keyblade lá do mundo de Bela e a Fera. Eu só não me lembro qual que é o nome dela em específico. A gente tem a Larxene, ela controla os ninjas, né, os Nobodies ninjas, e ela tem o atributo de relâmpago. E ela usa 8 facas, né, que parecem kunais, inclusive, que ela chama de Foldry. E ela era a humana chamada Elrina, que também utilizava uma Keyblade, né? E o último membro, que seria o membro número 13, seria o Roxas, e ele controla os Nobodies samurais. O atributo dele seria a luz. E ele, enquanto Nobody, é o único Nobody que é capaz de utilizar uma Keyblade, né? Inicialmente ele utilizou a Kingdom Key, depois ele passou a utilizar a Oathkeeper e a Oblivion juntos em Dual Wield, quando ele passou a conseguir acessar a Keyblade que representava o coração do Sora e o coração do Ventus, né? Ambas essas questões. Só que no caso, por ele ser o Nobody do Sora, né? No caso ele é um Nobody especial, isso eu vou explicar melhor no vídeo de Kingdom Hearts 358 dias e meio, né? E aí eu explico melhor como que ele é o Nobody do Sora, mas por que que ele tem a aparência do Ventus, né? O ponto é, ele usa essas duas Keyblades, que a Oblivion representa as memórias do Riku e a Oathkeeper representa as memórias da Kairi, né? E também tem o número 14, só que esse número 14 só aparece depois, que é a Xion, que ela também usa o atributo de luz, ela usa a Keyblade Kingdom Key, e ela, na verdade, ela não é bem uma membro da organização, mas sim uma réplica imperfeita do Sora. E ela acaba tendo as memórias da Kairi, por isso que ela toma uma forma feminina, né? Ou seja, ela faz parte da pesquisa do Vexen com relação a um plano que a organização tinha. Em conclusão, o que acontece é que a formação da Organização 13, a descoberta de como fazer artlas artificiais, assim como a descoberta, ou melhor, a redescoberta do Zerra Norte Aprendiz sobre os portais que ligam os mundos, é o que vai preparar o terreno para os acontecimentos de Kingdom Hearts 1. E lembrando que os acontecimentos de Kingdom Hearts 1, em resumo, a premissa é: os mundos estão sendo dominados pelos Heartless, alguns mundos inclusive já foram consumidos por completo, e devido ao sumiço da Kairi e do Riku, o Sora, que agora é o suposto escolhido da Keyblade, precisa viajar os mundos para encontrar esses amigos, mas também para cumprir o seu papel enquanto um possuidor da Keyblade e ajudar o Donald e o Pateta a cumprir a sua missão, que é encontrar esse possuidor da Keyblade, né, esse usuário da Keyblade, para ajudar o Mickey a selar o portal de Kingdom Hearts e depois salvar os mundos que estão agora consumidos pelas trevas. Basicamente essa é a premissa do Kingdom Hearts 1 no geral. Só que toda essa premissa só acontece porque o Zerra Norte Aprendiz estava refazendo sua pesquisa, e conforme ele refazia sua pesquisa, ele ia recuperando as suas memórias. E é claro aqui também que vale salientar também que é nesse momento que o Zerra Norte recupera as suas memórias, o Zerra Norte Aprendiz recupera as suas memórias, né, ele enquanto humano, mas ele propositalmente separa ambas o seu ser e limita o conhecimento desses dois seres, porque ele mesmo vai fazer lá o plano que consiste em tornar ele um ser que é quase tão poderoso quanto o mestre dos mestres, para que ele possa existir em diversos momentos específicos da história, para que ele vá fazer lá o plot que acontece em Kingdom Hearts Dream Drop Distance e Kingdom Hearts 3. Em resumo, o Heartless, Ansem the Seeker of Darkness, né, Ansem o Perseguidor das Trevas, tem as memórias do Zerra Norte, e é ele que vai atrás da sua versão mais nova no passado, para trazer ela para o futuro de Dream Drop Distance, para revelar a verdadeira Organização 13, que é aí uma outra formação, tem alguns membros repetidos, mas em resumo é a Organização 13 que vai de fato cumprir o seu papel verdadeiro, que é dar ao Zerra Norte velho, o Zerra Norte mestre, a capacidade de invocar o Kingdom Hearts lá em Kingdom Hearts 3. Mas aí eu vou explicar isso mais à frente. O ponto é, saiba que toda essa é a conexão. Apesar de ser poucas coisas, elas são importantes porque esses personagens eles vão ter papéis chaves a partir daqui. Porque logo depois de Kingdom Hearts 1, apesar de não aparecer a Organização 13, em Chain of Memories já aparece, e a gente já vê que há uma cisão dentro da própria Organização 13. E essa cisão muito provavelmente vem devido a objetivos diferenciados e até mesmo influências da persona original que alguns Nobodies possuem, né? Em específico eu me refiro ao Marluxia e a Larxene, né?
Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é tão informativo assim, foi mais uma explicação assim, de fato, só para salientar essa conexão. Agora a gente tem o plano inicial todo pronto ali para começar a história de Kingdom Hearts 1. E no mais eu agradeço a atenção de todos. Um beijo para vocês. Fiquem até o próximo vídeo, né? Quando sair, ativem aí o sininho para vocês receberem a notificação de quando isso for acontecer. E eu espero que vocês também assistam os últimos vídeos. Eu agradeceria se você pudesse ver o pequeno videozinho ali de 30 segundos que eu fiz de um motion comic do meu próprio mangá. Vale também aí ler que se vocês tiverem disponíveis, se vocês gostarem, na descrição tem também o link para os meus webcomics para você ler, tanto no Funktoon, tanto no Flipthrough. Ambos você pode ler online e pelo celular, pelo aplicativo dessas plataformas. Estão totalmente em português. Enfim, no mais é só isso que eu tinha para falar. Logo mais, né, sai o vídeo de Kingdom Hearts. Logo mais eu não sei quando, mas eu já estou escrevendo um roteiro. E eu quero fazer esse roteiro ficar muito bom, porque a partir de agora a gente começa aí uma nova fase nos capítulos da história de Kingdom Hearts, que é de fato o grosso da franquia. Enfim, um beijo pra vocês de novo. Adoro vocês são muito importantes pra mim. Se você não deu o like, dá o like aí agora. E até o próximo vídeo.